Você já sentiu a boca tremer com aquele jambu? Ou já ouviu falar de um óleo que tanto caçadores quanto onças gostam de passar no corpo? Pois é, são só alguns dos mistérios do Pará, das plantas que habitam o coração da Amazônia. E no Pará, a medicina não se compra nas farmácias. No Pará, boa parte da medicina que se utiliza se extrai com muito respeito do coração da floresta. Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai falar de 5 das mais poderosas plantas medicinais utilizadas no Pará. São plantas que são cobiçadas pela indústria, mas que são uma tecnologia milenar dos povos nativos, utilizadas há muito tempo. E digo mais, acompanha que eu vou te ensinar algumas receitas muito especiais, coisas que você pode utilizar no seu dia a dia. Então vamos iniciar com a grandiosa copaíba, uma das plantas mais poderosas que existem na Amazônia. Mas apesar de ser muito famosa e muito mais utilizada na Amazônia, o seu habitat de origem é o cerrado, mas hoje em dia ela já se espalhou por toda a Amazônia e toda a região tropical da América do Sul, até em algumas regiões da América Central também. A copaíba vai do cerrado para o mundo principalmente por causa dos seus efeitos anti-inflamatórios, antibióticos e imunomoduladores. Mas não vamos complicar. Antibiótico todo mundo sabe o que é, aquilo que combate fungos, bactérias e diversos tipos de micro-organismos. Anti-inflamatórios são aqueles medicamentos que reduzem os processos de inflamação e a dor que eles causam. Mas o que é esse tal imunomodulador? Imagina assim, tem aqueles remédios que vão fazer a sua imunidade aumentar. Tem aqueles que vão fazer a sua imunidade baixar. Um imunomodulador é aquele que quando a imunidade está baixa, ele sobe. E quando a imunidade está alta, ele baixa. E a copaíba é uma das plantas que tem também esse tipo de propriedade, mas precisa saber utilizar para poder usar isso com segurança. Vamos lá! A resina da copaíba é riquíssima em sesquiterpenos, que são substâncias que vão atuar no nosso sistema endocannabinoide. Mas fica tranquilo que a gente não vai complexificar muito aqui. Quando essa substância ela entra no nosso sistema endocannabinoide, o que ela vai fazer? Ela vai mandar uma comunicação de que o corpo deve reduzir todo tipo de inflamação e a resposta dele à dor. Então vai fazer a pessoa sentir menos dor e ainda não ter os inchaços e dificuldades que as inflamações causam. Mas essa resina também tem outros ativos, como por exemplo os taninos, que são potentes cicatrizantes e são o que dão um sabor amargo para ela. E também tem aqueles ativos que vão atuar no sistema imune. Mas para a gente entender isso de uma forma fácil e legal, vamos entender como que contam que começaram a utilizar a copaíba. Existem muitas histórias dos povos nativos de que eles viam antas e onças feridas se esfregando na árvore da copaíba. E eles ficaram, ué, por que será? E então foram utilizar essa planta nos seus próprios ferimentos e viram um potencial cicatrizante e antibiótico muito eficaz. Além de até mesmo pancadas e contusões que geram uma inflamação, também tiveram uma boa resposta ali a partir dessa resina. Por isso, muitos povos chamam de óleo da vida e dizem que a gente tem que pedir licença para extrair o óleo da copaíba, senão ela para de produzir óleo e nunca mais vai trazer essa cura para aquela comunidade. Tradicionalmente, ela é muito utilizada no umbiguinho de recém-nascidos para evitar ali o mal dos 7 dias. Os guerreiros, quando voltavam das batalhas, também se besuntavam com óleo de copaíba para evitar qualquer infecção que pudesse surgir num momento posterior. Ela também é muito utilizada em benzimentos e rezas de espinhela caída, e no século XVII ela já era incluída pelos europeus como uma das 10 plantas mais importantes para a medicina. Mas é importante dizer que o fato dela ser um antibiótico também pede que a gente não use ela de maneira desnecessária, porque as bactérias e fungos podem criar resistência se exposto a esse antibiótico de forma indevida. Então, é bom que a gente utilize a copaíba quando outros recursos já foram utilizados.
Outra coisa que é importante é, por ser um antibiótico tão potente, ela pode gerar um efeito purgativo, uma diarreia, por eliminar todas as bactérias positivas que a gente tem no nosso intestino. Então a gente deve usar ela com parcimônia quando for para uso interno e na dosagem correta, que é no máximo 3 gotas para um adulto normal de mais ou menos uns 70 quilos. Além disso, esse uso interno também pode trazer uma irritação gástrica e urinária ao longo do processo. Peles sensíveis, mesmo no uso tópico, podem produzir também dermatites e outras urticárias, mas normalmente é uma planta bem segura para ser utilizada, se utilizada da forma correta. E fica aí que daqui a pouco eu vou ensinar um jeito de utilizar ela maravilhoso. Mas aí ela não vai estar sozinha, ela vai estar junto com a próxima planta que a gente vai falar, que é a andiroba. A andiroba é uma planta que existe desde o Caribe, ali na região do México, até o Brasil. Ela ocupa toda essa região tropical mais quente e ela tem esse nome derivado do tupi, que quer dizer azeite amargo. Então a gente já aprendeu falando da copaíba. O que deixa a copaíba amarga? Os taninos. Então a andiroba também tem taninos. E o que eles fazem? Eles são cicatrizantes. Tudo que é amargo estimula a cicatrização. Mas ela também não tem só isso. Ela é muito utilizada junto com o urucum, por exemplo, para ser um repelente natural potente para essa região de selva onde os insetos são tão agressivos. E ela também é rica em limonoides, que vão ajudar no processo de desinflamação, vão impedir também que se degrade o colágeno e a elastina a partir de pancadas e outros tipos de lesões. Então ela pode ser usada em vários tipos de ferimentos, evita roxidão, evita inchaço e vários tipos de problemas ali no processo de recuperação. Além disso, ela também pode ser utilizada em artrites reumatoides e outras inflamações assim mais crônicas, tendo bastante eficácia. Existe um uso tradicional da andiroba que é a bola de andiroba, onde os povos tradicionais produzem uma bolinha de barro cheia de resina de andiroba e ficam utilizando essa bolinha para massagear os pés, evitando assim uma série de infecções fúngicas possíveis para os pés, mas também atuando como um anti-inflamatório que vai ajudar no relaxamento da musculatura dos pés. E essa técnica também pode ser utilizada e existe assim quem utilize para massagens nas costas e outras partes do corpo, mas eu sempre conheci mais popularmente pelas massagens dos pés. De forma tradicional, a andiroba também é utilizada em banhos para tirar o quebranto e o olho gordo. Também pode ser utilizada junto com o urucum como repelente, que a gente já comentou aqui, e tem um uso tradicional pouco conhecido, que era uma técnica desenvolvida pelo povo Munduruku, que tinha o hábito de diminuir e utilizar as cabeças dos seus inimigos como adornos. Esse povo descobriu que a andiroba é muito potente para preservar cadáveres. E também existem relatos que ela pode ter sido utilizada em alguns tipos de múmias ali da região dos Andes. Lembrando que a andiroba ela é tóxica para o fígado e para os rins, então seu uso tem que ser feito na dose certa e de uma maneira correta. Agora vamos falar de uma outra planta bem especial, a unha de gato. Aquela trepadeira que é muito comum em boa parte do Brasil, mas que tem a origem justamente ali na região amazônica. Primeiramente, a gente precisa ter um certo cuidado com a unha de gato, porque várias trepadeiras são chamadas de unha de gato pelo Brasil, e nem todas são a Uncaria tomentosa, que é essa planta que estamos falando aqui, tá certo? Então se baseie nas imagens que a gente está utilizando para poder entender qual é a unha de gato que estamos falando. Porque não basta ela ter essa garrinha de gato para poder se apoiar e se fixar, porque outras plantas trepadeiras também têm. Essa é uma das plantas de uso mais antigo da Amazônia, tendo evidências do uso dela há mais de 2.000 anos atrás. E digo mais, não só na Amazônia, no Nordeste também. E esse uso antigo chamou a atenção também de empresas europeias, que hoje em dia já têm patentes de fitoterápicos à base de unha de gato, principalmente para câncer de pulmão e para diversos medicamentos imunoestimulantes. Mas o que torna a unha de gato tão especial são seus alcaloides, que se dividem em duas categorias, os indólicos e os oxindólicos.
Mas calma, eu vou deixar isso tranquilo para a gente entender. Primeiro, o mais importante é a gente entender o que eles fazem com o nosso sistema imune. Esse tipo de alcaloides que possui a unha de gato, eles fazem uma espécie de treinamento com o nosso sistema imunológico, fazendo alguns dos nossos glóbulos brancos aprenderem a fagocitar, a engolir mais facilmente aqueles inimigos que eles estão combatendo e ao mesmo tempo ajudar a preservar o corpo. Assim, a unha de gato tem um efeito anti-inflamatório e imunoestimulante bem eficiente, que treina a imunidade de uma maneira muito eficaz. E esses componentes que treinam a imunidade vão estar principalmente nos estratos hidrofóbicos da unha de gato, ou seja, aqueles que são extraídos fora da água. Já os princípios ativos que têm afinidade com a água, que são os indólicos que a gente comentou, eles vão ter uma eficácia um pouco diferente, principalmente sendo utilizados como antitumorais, como coadjuvante no tratamento de HIV e de doenças autoimunes. E como vocês devem imaginar, isso chama atenção na unha de gato. Muitas pessoas querem então o tratamento com a unha de gato. E o uso popular dela mais comum é para artrite reumatoide, para regularidades do ciclo menstrual, para tumores e cânceres que normalmente são muito mal utilizadas para isso, não que ela não tenha uma eficácia, mas normalmente ela precisa vir como adjuvante a um tratamento convencional, para ulcerações e para tratamento pós-parto. E existem histórias curiosas sobre a unha de gato, né? Os povos indígenas que usam ela há centenas de anos falam que ela é uma árvore que guarda dentro de si espíritos bons. E nos anos 90 teve um ator mexicano chamado Andrés alguma coisa, não me recordo, mas que popularizou muito o uso da unha de gato, com relatos de que ele usou essa planta para tratar o seu câncer de próstata. E isso chamou atenção. Chamou tanto atenção que a predação da unha de gato foi muito excessiva, colocando a planta em risco e muitas empresas vendendo plantas que não eram a unha de gato para conseguir suprir essa demanda de mercado e ganhar dinheiro. E aí imagina, se a gente já tem que ter cuidado com uma planta para utilizar ela da forma correta, se eu compro uma planta por outra, imagina a bagunça que não vai dar, né? Mas assim, quais são os cuidados que eu preciso ter com a unha de gato? Principalmente pessoas que fizeram transplantes devem evitar o seu uso a todo custo ou que vão fazer transplantes, porque o seu efeito imunoestimulante pode fazer assim com que o corpo queira expulsar o órgão transplantado. Mulheres grávidas ou que buscam engravidar também devem evitar o uso da unha de gato, porque existem relatos dela afetando a fertilidade. E também pessoas que fazem uso de anticoagulantes e antihipertensivos, né, que são medicamentos principalmente para afinar o sangue, como diriam os antigos. Uma das minhas plantas favoritas também, que a gente vai falar hoje, é o ipê roxo. Muitas regiões chamam ela de pau de arco, porque ele é utilizado para a produção de arcos artesanais. Mas não são só os indígenas que produzem arcos a partir do ipê roxo. Hoje em dia ela já é considerada uma planta tão boa para isso que mesmo aqueles arcos hipertecnológicos que a gente tem para competições, muitos são feitos com ligas de madeiras onde algumas delas são o ipê roxo. O ipê roxo, ele é uma planta riquíssima em lapachol, que é uma substância que é ótima para combater vários tipos de fungos e bactérias, inclusive cândida. Então, o ipê roxo é uma das principais medicinas populares que a gente tem para o tratamento de candidíase. Além disso, pode ser utilizado para infecções urinárias e para vários tipos de inflamações na mucosa uterina. E uma coisa interessante do lapachol é que, quando isolado pelas indústrias farmacêuticas, ele se torna extremamente tóxico. Mas dentro do ipê, com todos os componentes que tem ali junto naquela planta, ele se torna um antitumoral muito eficaz para alguns tipos de tumores. E hoje em dia ele é muito estudado para várias outras coisas. Tem medicamentos sendo produzidos a partir do ipê roxo para combater diabetes, para problemas de pâncreas, como antidepressivos, e tem muitos medicamentos populares que usam o ipê roxo também como cicatrizante e antibiótico. Mas o uso do ipê pode produzir uma certa náusea, e isso é comum. Mas algumas pessoas podem estranhar, achando que estão intoxicadas pelo ipê.
Quem deve mesmo se preocupar com o uso do EP é quem usa anticoagulantes, né? Esses medicamentos para afinar o sangue, como aspirina, varfarina, e outros medicamentos assim. E o IP roxo ele também tem um efeito no ciclo da vitamina K. Então, pessoas que têm alguma questão com isso também devem ter uma atenção redobrada ali. E agora a gente vai falar da minha favorita dessas 5 plantas que a gente escolheu, que é o jambu, famoso por fazer tremer. A tremedeira que o jambu produz é um efeito anestésico dele. Nem todo mundo sabe disso, mas muitos anestésicos vão produzir esse tipo de sensação a partir do seu efeito. E é muito por isso também que ele há muito tempo é utilizado para dores de dente, problemas bucais que estão produzindo ali algum tipo de dor. Quem faz esse efeito anestésico é uma substância chamada espilantol. E uma coisa curiosa é que se o jambu é passado diante da pele, essa substância também faz a pele absorver melhor qualquer outra substância. Então, se a gente está tratando alguma infecção cutânea, como algum fungo, alguma coisa assim, mas que não está tendo absorção naquela região, a gente pode utilizar o jambu como um adjuvante para ajudar a aprofundar o tratamento ali naquela pele. E existe também um uso estético do jambu. Alguns vão chamar ele de botox natural, porque ele ajuda a relaxar as tensões dos músculos da face e isso faz as pessoas terem uma aparência um pouco mais jovial. E não é à toa que é considerado uma planta relacionada à alegria, a despertar o corpo, a beleza, os prazeres e até mesmo a facilitar a fala. Dentro das tradições de terreiro, muitos vão dizer que o jambu é uma planta de Oxum. Então é uma planta que vai trabalhar toda essa beleza, mas é uma planta também muito utilizada para aguçar a inteligência. Ele é responsável por afastar os pensamentos inquietos, tranquilizar a mente, diminuir o estado de confusão e de indecisão das pessoas. E nos espaços, nos terreiros e nas casas é usado para trazer harmonia, principalmente para relações amorosas e amizades que aconteçam ali. Além desse efeito anestésico e desse efeito mágico do jambu, ele também é um potente diurético. Então ele estimula a pessoa a perder água, mesmo que ela esteja consumindo bastante água. Então é algo que a gente tem que ficar atento também com o jambu. E o jambu, como qualquer planta de Oxum, é uma planta que você sabendo utilizar, ela é bem segura. Talvez o maior risco dela seja o efeito diurético que ela tem e, por consequência, o efeito que isso pode gerar na pressão arterial. Mas não é um efeito grandioso, não é uma coisa muito intensa. O problema seria mais no uso recorrente e constante dessa planta. Então chegou a hora da nossa prática. Vamos para a prática de bancada e eu vou passar aqui para vocês 2 receitinhas fáceis e úteis com essas plantas que a gente estudou do Pará. A primeira receita é um óleo de massagem de caçador. Aquele óleo para quem gosta de entrar no meio do mato, para quem faz trabalho braçal, para quem volta e meia tá arranhado, tá com pancada, tá com batida, e que vai servir para qualquer pessoa que tenha dor muscular, para qualquer pessoa que tenha inflamação nas articulações, nas juntas ou qualquer coisa do tipo. Para preparar ele, a gente vai utilizar 30 ml de um óleo qualquer. Eu costumo usar semente de uva ou girassol, uma colher do óleo de andiroba, uma colher de sobremesa, tá bem? E 10 gotas do óleo de copaíba. Vamos lembrar, o óleo de copaíba é um antibiótico, é forte, e a gente evita o uso dele sempre que não for necessário. Então, só 10 gotinhas tá mais do que suficiente, vai ficar até forte. Se você quiser, pode reduzir. Então mistura esses óleos, agita ali, mistura bem e armazena num frasco escuro, protegido da luz. Frasco escuro é importante, gente, porque senão degrada muito mais rápido esses óleos que estão ali. Vamos lembrar, a andiroba ela tem limonoides, então ela vai atuar como anti-inflamatório, vai ajudar a reduzir a dor dos músculos. E a copaíba, dentre vários ativos, vai ter ali o beta-cariofileno, que vai ajudar a acalmar qualquer tipo de dor e vai ter um efeito de estimular a cicatrização. Mas, gente, quando a gente fala de cicatrização, não é passar na ferida aberta, aquela ferida profunda. É para escoriações, é para pequenos cortes, não para aquela coisa aberta, tá certo? Para aquela coisa aberta, a gente precisa de outros tipos de tratamento. Um óleo desse ali não vai ser muito efetivo, não vai ser muito efetivo. Pode até gerar uma reação desagradável na região.
Aí use ele massageando a região ou passando pelo corpo inteiro. É um óleo muito bom para aquele momento que você chegou de 2, 3 dias na mata ou de um trabalho braçal pesado e que você não sabe nem mais ao certo aonde você se arranhou, aonde você bateu. Ele é um óleo que vai ajudar a não ficar roxo, a não ficar dolorido todo o seu corpo. Ou até mesmo, pô, tem uma artrite aqui persistente, chata. Passa ali, faz uma massagenzinha, vai ser bom. E a nossa próxima receita é um banho de assento ali para qualquer problema fúngico, uma candidíase, uma infecção urinária, mas que também pode ser utilizado como um escaldapés para qualquer tipo de micose ou outro problema nos pés assim. Para isso a gente vai usar 2 colheres de sopa da casca do ipê roxo em 1 litro de água e ferver bem, pelo menos 10 minutos de fervura. A partir de 10 minutos de fervura, quando amornar, a gente pode fazer o banho de assento se sentando por 15 minutinhos ali naquele banho, ou fazer um escaldapés com esse chá, esse decocto, né? Quando a gente ferve, o termo adequado é decocto, mas vamos simplificar. E para o escaldapés, você ainda pode adicionar ali uma colherzinha de sal grosso para ajudar a relaxar a musculatura, auxiliar numa drenagem. E, gente, sempre lembrando, cura é dose, cura é respeito à planta, tem que saber utilizar, pesquisa, manda mensagem pra gente, se informa. E aproveita, comenta aí nos comentários o que mais te surpreendeu desse vídeo, o que você gostaria de ver nos próximos, quais plantas você gostaria de conhecer um pouco mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.